28 de junho de 2024, Laércio Comar no nosso resumo 105, comentário do que foi notícia, da expectativa. Bom, não tem como dizer a respeito do quanto repercutiu o último vídeo, o 104, foram milhares de visualizações. Se você não se inscreveu no canal, inscreve, clica ali no sininho, não sei bem como funciona isso não, mas para que a gente consiga passar de 1.000 pessoas no canal. E essa semana teve feira em São José do Rio Preto, a Movinter, feira de móveis do interior. Fui abordado por muitas pessoas, agradeço demais o feedback do vídeo, o feedback do mercado, muita gente confirmando que tem sentido no dia a dia esse mesmo aquecimento, esse mesmo atraso de entrega. O comentário dos representantes foi praticamente unânime da quantidade de empresa com entrega atrasada, e ainda tem gente que tem que insistir que o mercado está ruim. Não está. Mas uma dúvida que surge para todos é: até quando vai? E isso está ligado à concorrência e isso está ligado a endividamento. As pessoas estão endividadas. Nos comentários também do YouTube, teve vários a respeito disso. Então, o vídeo dessa semana nós vamos abordar sobre isso e na semana que vem sobre preço, a questão dólar, o quanto isso vai refletir nos insumos, tanto em madeira, em químico, em metais, espumas, e isso pode refletir para o segundo semestre, quase certeza que vai. Depende dos comentários que nós tivemos de governo, depende das ações que tiver, dólar dispara e isso vira inflação para nós por tabela e a gente vai ter que se virar com ela. Mas vamos lá. Um ponto aqui muito importante que eu quero passar com vocês é que quando você sente que o mercado não está, puxa, mas fala em aquecido, não estou sentindo dessa forma, o mercado está difícil. Em momento algum, eu falo que o mercado esteja fácil, mas nós temos que separar a situação. E o melhor exemplo que eu tive foi de um amigo gaúcho morando em Goiânia, que me disse, fez o seguinte comentário. O aeroporto de Goiânia, se você for nos aeroportos de forma geral no Brasil, estão extremamente movimentados, como ruas, como tudo. Aliás, tive um feedback de um representante que enviou para sua cliente numa cidade de 7.000 habitantes, e ela falou que lá na cidade dela de 7.000 habitantes as ruas não estão tão movimentadas assim. Mas o pessoal está gastando, viu? Pode ter certeza que em algum local o dinheiro está indo. Mas vamos lá. Os aeroportos estão movimentados. Quem utilizou nos últimos tempos sabe o quanto os voos estão cheios, os aeroportos movimentados. Pois bem, o aeroporto de Goiânia, segundo ele, antes da pandemia ainda, tinha 2 cafeterias no aeroporto. E agora já abriram outras 4, tem 6 cafeterias no aeroporto de Goiânia. O que é mercado aquecido? Tem mais gente no aeroporto? Tem. Tem mais gente circulando? Tem. Essas pessoas estão consumindo mais comida e bebida na cafeteria? Certamente. Eram 2, hoje são 6 cafeterias dividindo esse mesmo bolo. Como que está a concorrência para elas? Péssima. Se você conversar com as 6, piorou muito nos últimos 5 anos. O mercado diminuiu, então procure tomar muito cuidado com isso. Nós estamos falando que o mercado não diminuiu, ele cresceu e ele está acelerado. O problema é concorrência. Sim, a quantidade de empresas, de players no mercado é muito maior. E eu vou passar números reais para você dar uma olhada nisso. Mas antes disso, vamos falar de endividamento? Eu tive falando em vários vídeos já sobre a questão do brasileiro estar endividado ou não, mas eu tenho falado sobre meias verdades. Alguns vídeos onde eu abordo a situação de que são notícias que circulam na mídia, que elas não são fake, elas não são mentirosas, não são. Elas têm um viés de distorção. Depende o quanto você olha. Lembra a história do copo meio cheio e meio vazio? É isso. Depende do jeito que você coloca, mas isso distorce em alguns momentos. Vamos lá. Essa matéria fala que a dívida de família atinge o maior nível desde novembro de 2022. Matéria recente, de 10 de junho, dizendo sobre esse endividamento. Lércio, então por aí nós temos que ter medo que o brasileiro está endividado, ele não vai conseguir mais comprar nada. Então nós tínhamos aqui percentual de família endividada subiu pelo terceiro mês consecutivo, atingiu 78,8% em maio de famílias endividadas. Pois é, por que eu falo que são meias verdades? Não é mentira, mas aqui no final, ela já fala em letra miúda, a pesquisa considera endividado aqueles que possuem qualquer dívida, ainda que ela não esteja em atraso, como por exemplo, compra no cartão de crédito.
Tá, isso significa que se você abasteceu o teu carro no cartão de crédito, ou se você passou uma refeição no cartão de crédito, você é considerado endividado. Não, mas a minha conta está em dia. Não é essa a conta feita pela pesquisa da Confederação Nacional do Comércio. A pesquisa é feita se há dívidas. E aí é distorção. Porque a gente, quando fala em dívida, endividado, a gente sempre tem essa tendência a misturar isso com inadimplência. E não é. Aqui é uma matéria de julho do ano passado já, mas que eu já usei no vídeo outras vezes e eu tenho que continuar utilizando. O número de cartões de crédito no Brasil, de 2018 para 2022, ele dobrou. Nós passamos de 100 milhões para 200 milhões. Tem mais cartão de crédito do que gente na economia. E essa dívida considera quem tem um cartão de crédito, quem usou, um endividado. Então, antigamente, as pessoas recebiam seu salário, iam no comércio e gastavam dinheiro. Hoje, ela gasta em cartão de crédito, recebe o salário e paga o cartão em dia. Então, não é essa distorção. Nós não podemos usar essa conta, tá? Ah, Vamos ver mais dados dessa pesquisa. Eu peguei a mesma pesquisa, a PEIC, Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, feita pela Confederação Nacional do Comércio. Ela não diz só aquele percentual de endividamento. Vamos ver o resto que ela diz para cruzar essa informação? Só que eu tomo um cuidado a mais. Eu peguei dados de 2010 até 2024, 14 anos. Ah, Lércio, mas olha aqui, ó, temos um período em que disparou o número de pessoas endividadas. 2018, 2022. Exatamente o cartão de crédito que vem crescendo. Só isso, tá? E se eu pegar 2022, tínhamos 79%, hoje 78,8%. Então, há 2 anos, o nível de endividamento, o nível de utilização de cartão é o mesmo. Eu posso ter medo de que o brasileiro está mais endividado? Não mais do que há 2 anos atrás. Vamos separar o que é dívida do que é inadimplência? Mesma história, em 2 anos, mesma pesquisa, tá? E ela aponta família com conta em atraso. Ah, isso sim é inadimplência. Quantos por cento das famílias estão com conta em atraso? É um percentual alto? É. Só que desde novembro de 2022, que ele bateu o recorde, de lá para cá vem diminuindo. Então, como é que eu posso dizer que vai faltar dinheiro, que as pessoas estão todas apertadas, se há 2 anos nós temos menos brasileiros com conta em atraso? A conta não fecha. Ele está endividado? Se ele está endividado, ele está endividado por muito tempo. Quando você aumenta a dívida, você aumenta ela por muito prazo. Vamos lá. 7,1 meses. Essa mesma pesquisa diz que a dívida dele se paga em 7 meses. Tá, em 2019, antes da pandemia, eram 7. Então, de 7 veio para 7,1. É a mesma que tinha, ou menos do que eu vi em 2015. Tá, então é menos gente com conta atrasada, o prazo da dívida não cresceu. O mais importante, o quanto eu estou devendo comparado com o quanto eu ganho, o quanto da renda está comprometida. Gente, se eu pegar isso historicamente nos 14 anos, 30,1. Antes da pandemia, era 30. Então eu tenho o mesmo nível de pessoas endividadas do que eu tinha. Então por que no segundo semestre as pessoas vão parar de comprar? Elas vão perder o emprego? Por quê? A inflação vai comer o poder aquisitivo? Opa, esse é um risco. Aí tem que tomar um cuidado. Mas não é em 6 meses isso, tá? Leva um ano e meio para fazer o estrago. Estamos indo nesse caminho, mas ainda não chegou lá. E o brasileiro não está com o salário dele endividado. Então não há motivo para termos um segundo semestre fraco. Mas o Serasa diz que subiu a inadimplência. Estamos falando em consumidor. Número de inadimplentes do Brasil caiu 1,2 em maio. Dívida total, 400 bilhões. Sim, o Serasa fala que interrompeu 2 meses seguidos de avanço e agora caiu. São 72 milhões de nomes negativados no mês. Gente, 72 milhões de nomes negativados são 400 bilhões em dívida. Vamos fazer duas considerações aqui. Nós temos 100 milhões de brasileiros trabalhando e com renda. 72 milhões estão negativados. Foi negativado. É muito. Isso aí é muita continha de água e luz, de telefone, coisa irregular. Lércio, não, é dívida mesmo. Vamos lá. 400 bilhões é a dívida. A renda do brasileiro é de 300 bilhões. Então, se nós temos 400 bilhões de dívida e 300 bilhões de renda mensal, com o 13º, o brasileiro pagaria toda a inadimplência do consumidor no Brasil. A gente tem que olhar para os números porque essa conta ela distorce. Tá, então será que essa inadimplência está nas empresas? Inadimplência de pequenas e médias empresas
cresce no Brasil, aponta a Serasa. 6,3 milhões de pequenas inadimplentes, é o número mais alto registrado, então nós temos um recorde de empresa inadimplente, mas segue em patamar abaixo da média. Opa, Lércio, como assim? É o recorde e tem abaixo da média. Uma coisa é a quantidade de empresa inadimplente, e outra coisa é o quanto isso do grupo, o quanto isso do total de empresa aberta. Vale a pena a gente lembrar um fator aqui, tá? No Brasil, 51% das empresas fecham em 3 anos e 89 em 5. Então, as empresas abertas durante a pandemia já estão em processo de fechamento. Mas será que nós tivemos um boom de novas empresas? Dá uma olhada para essa matéria. Abertura de empresa no setor de serviços em 2023 bateu recorde. Vamos dar um zoom nesse gráfico. Nós saímos de 900 mil empresas abertas há 10 anos atrás para 2,5 milhões de empresas abertas. Então, é lógico que você vai ter um fechamento de empresa enorme. O que tem de e-commerce que foi aberto pós-pandemia e já fechou, ele é absurdo. E está aí os números. Em 2024, recorde, 1,4 milhões de empresas abertas de janeiro a abril. Em maio, em abril de 2024, de 2023, nós tivemos um recorde, aumentando 9% o número de empresas. O número de empresas abertas, abrindo 9% a mais, abrindo 1.400.000 em 4 meses, triplicando o número de empresas que nós tínhamos há 10 anos, deixa isso muito claro. É aquela concorrência da cafeteria do aeroporto de Goiânia. Nós temos o mercado moveleiro em todo o mercado. Isso leva a uma maior concorrência, então sim, você vai ter dificuldade com lucro, mesmo o consumidor consumindo. Você vai ter uma dificuldade de contratação de funcionários, porque tem muito mais empresa contratando, fora os funcionários que se tornaram empresários. Então, um número, ele bate com o outro, o número acaba complementando o outro, essa mesma dificuldade. A quantidade de abertura faz com que as pequenas empresas tenham, sim, muita dificuldade financeira. E as grandes empresas fechando loja? Também foi comentado sobre isso. Eu fiz um vídeo já há algumas semanas atrás também, onde eu pegava, inclusive fora do mercado moveleiro, grandes empresas, recuperação judicial, dificuldade financeira, e matérias das mesmas empresas há 5, 10 anos atrás, apontando as mesmas dificuldades financeiras. Então, essas empresas com dificuldade não estão agora, elas já estão há muito tempo, e elas estão porque o mercado está fraco. Para com isso. Quantas redes de loja no Brasil de imóveis, não vou nem citar os que eu já vim citando várias vezes, estão fazendo reunião com fornecedores apontando lucro, apontando crescimento, estáveis financeiramente. Nós temos redes financeiramente muito estáveis e redes passando por dificuldade. Então não posso colocar a culpa no mesmo consumidor. E essas que estão com dificuldade já estão há muito tempo, elas estão fechando loja e não é de agora. Tá, então inadimplência é um risco real para o negócio? É um risco para o seu negócio, isso você tem que ficar muito atento, porque tanto a loja pequena que tentou e não deu certo, para cada 10, 9 vão fechar. Algumas com dívida, outras não. E as grandes? As grandes sempre haverá esse risco. Então, a inadimplência é sim, é um risco, é um cuidado que tem que ter. E eu fecho esse vídeo com 2 comentários sobre 2 notícias também que circularam, AliExpress e Magalu. Não vou falar sobre a junção das duas, mas qual é o foco? O foco da chinesa é vender geladeira e itens pesados que tem no Magalu. O foco do Magalu, uma das maiores consumidoras de móveis ou revendedoras de móveis do Brasil, está em informática, produto de moda, ferramenta e itens para bebê. Ou seja, aí se você tem uma venda considerável para o Magalu está mirando o radar em marketplace, está mirando o radar em outros itens. A tendência é que ele compre menos móveis do que comprava 10 anos atrás, e você achando que o mercado está diminuindo. Não, esse móvel está indo para outro. O teu cliente, talvez essa grande rede, esteja focando outro mercado, e com isso mudando a conta. E aqui, a parceria potencializa 2 das maiores audiências do e-commerce. 700 milhões de visitas mensais nas 2 empresas. Gente, somos 200 milhões de brasileiros, 100 milhões de brasileiros recebendo empregado, e a Magalu e a AliExpress têm 700 milhões de visitas ao site por mês. E você está lá na tua cidade de 7 mil habitantes esperando o povo passar e entrar dentro da tua loja. Você já tem conta no Magalu? Na minha cidade isso não funciona. Você tem certeza que o cara, amigo teu de 20 anos, não está consultando um desses sites, não está comprando pelo e-commerce? A tua loja já está no marketplace, a tua loja já dispara Instagram
toda semana? Não. Então tá ruim sim, mas tá ruim para você. Cuidado, cuidado com a concorrência. Não olhe mercado, não confunda tamanho do mercado e consumidor consumindo com concorrência. A concorrência está nervosa. E está claro, recorde de empresa. A concorrência é alta, mas não misture uma coisa com a outra, porque isso vai fazer com que você espere o mercado melhorar, e não dá. E fechando o Boletim Focus, aquele que os economistas adivinham o futuro, eu só trouxe ele porque essa flechinha azul significa que eles revisaram, em um ano, eles revisaram tudo. Então, eles acreditam que a inflação que ia acabar baixa agora vai acabar o ano alta, que o PIB subiu um pouquinho, que o dólar, eles tinham certeza que acabava a 5,05, agora eles têm certeza que vai a 5,15, até o final do ano eles vão corrigir isso para 5,50, e a Selic, que eles achavam que era 10, foi a 10,50. Não tem nem como errar desse jeito, eles vão corrigindo. Semana que vem eu vou falar sobre essa alta de preço no Brasil e no mundo. O link para todas as matérias citadas aqui, elas estão. Eu agradeço novamente o compartilhamento, peço que vocês continuem compartilhando essas notícias, e, se possível, me enviem notícias, enviem matérias que digam até o contrário do que eu estou dizendo ou validando, e vamos olhar no fundo o que essa matéria, o que esse levantamento, o que essas informações estão trazendo. A competição, o trabalho no Brasil, o trabalho de um profissional, de um empresário, ele é muito sobrecarregado, é muito difícil, mas quando as informações estão distorcidas, aí ele fica mais ainda. Muito obrigado, até semana que vem.